Bem-vindo de volta, meu querido. Bem-vindo de volta, professor Matheus. Hoje, dia de resolver exercícios, gente. Somente exercícios. Vamos falar hoje um pouquinho sobre gases. Relembrar um pouquinho sobre gases. Tô animado hoje, viu? Tô animado mesmo, como sempre, né? Não tem como não ficar animado com essa disciplina maravilhosa, né? Chamada física. Vem comigo, cola comigo que eu te ajudo a chegar aonde você quer, a chegar nos seus objetivos. Estamos aqui nesse projeto maravilhoso, construindo vencedores, transformando vidas. E aí, tá bem? Tá tranquilo? Pega lá seu copinho de água. Copinho não, pega logo uma garrafa, né? Que hoje a gente vai fazer 8 exercícios sobre gases, tá? Separei aqui questões bem interessantes sobre gases, falaremos das duas fórmulas. Vou dar uma relembrada, tá? Antes de a gente começar. Tô pensando em colocar uns simulados aí pra você fazer. Aí quando a gente for fazer simulado, não vou relembrar a fórmula não, hein? Vou colocar aqui 15 questões de conteúdos variados. Vou dar uma pausa, vai ler, você vai tentar fazer. E aí depois a gente faz junto. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Pega aí seu copinho de água, né? Sua garrafa, na verdade. Pega um pedaço de pão, come, senta, relaxa. Pega seu material e ó, vem comigo fazer exercícios sobre gases ideais. Beleza, meus queridos? Para começar, vamos relembrar as fórmulas? Eu preciso que você saiba de duas. Saiba não, né? Relembra. Rapidinho, volta aqui. Você assistiu a aula, não assistiu? De gases? Que aula legal, gente. Que aula top. Esse é um conteúdo que me agrada bastante, assim como todos os outros. Beleza? É um conteúdo maravilhoso. É um conteúdo, pessoal, que cai com muita frequência no Enem. Mas cai assim, cai com vontade. Inclusive, nesses simulados, eu vou tentar, às vezes, dependendo, né, do dia, eu vou trazer para vocês um Enem todo. Normalmente são 15 questões de física, né, no Enem. Então, eu escolho um ano lá, 2023. Vou pegar a prova de 2023, todas as questões de física, e a gente resolve juntos. Daí vocês vão observar que esse conteúdo de termologia, gases, ele está sempre muito presente e sempre vem junto de outros conteúdos também, tá? Vem misturado lá com eletricidade, né, com mecânica, sempre vem junto de outras coisas. Beleza? Então vamos relembrar nossas fórmulas? Eu vou ter duas hoje, tá? Assim como foi naquela primeira aula. Nós teremos a equação geral. Equação geral. Qual que é a equação geral, gente? Pivot Pavotó. P1, V1, T1 igual P2, V2, T2. Professor, como é que a gente faz para aplicar essa fórmula? Essa daqui é bem simples. Durante a leitura da atividade, você já vai conseguir identificar quando você vai usar essa e quando você vai usar o Clapeyron. Tá? Como é que vai ser esse negócio aqui? A equação geral dos gases, ela vai te dar duas situações de um mesmo gás. Por exemplo, você tem lá seu gás, bonitinho, aqui confinado dentro de um cilindro, e ele vai ter uma pressão, um volume e uma temperatura inicial. Daí você vai fazer alguma coisa com esse gás. Ou você vai comprimir, né, vai empurrar essa tampa que fica aqui, né, para que evita que ele escape, né, evita que ele vá embora. Então, ou você vai pressionar para diminuir o volume, aumentar a pressão, ou você vai colocar um foguinho aqui embaixo, ó, um foguinho para aquecer esse gás e, sei lá, às vezes expandir o seu volume, né? Então, a equação geral dos gases é isso, beleza? Vai ter um momento inicial e vai ter um momento final. Ou seja, o mesmo gás vai ter dois estados, beleza? Então ele vai te falar duas pressões, dois volumes, às vezes nenhuma temperatura, né? Ele vai te falar que a transformação é isotérmica. Você lembra o que é isotérmica? Isotérmica é que a temperatura não muda, né? Então a gente corta da fórmula, tá? Eu coloquei numa aula um dia desses, mas vou colocar aqui de novo para vocês. Os nomezinhos que aparecem para vocês: isotérmica, isobárica, isocórica. Esses nomezinhos, gente, vão aparecer para vocês com frequência, tá? Nesse tipo de atividade, nesse tipo de exercício. Então, o que significa ser uma transformação isotérmica? Que eu não tenho temperatura. A temperatura é constante, logo ela não importa pra gente no cálculo. E se for isobárica? Bar é uma unidade de pressão. Muito bem. Se for isobárica, significa que eu não vou ter pressão
dentro da minha fórmula. E se for isocórica? Isocórica é diferente o nome, né? Isocórica significa que não tem volume, tá? Às vezes aparece para vocês isovolumétrica, tá? Mas isocórica também é um jeito de explicar que não tem volume, tá? Que não teve variação de volume na nossa fórmula. Beleza? Tranquilo? Anotado? Unidade de medida? Boa. Unidade de medida são aquelas de sempre, né? Pressão, ATM, volume, litros, temperatura, Kelvin. Professor, tem outra unidade? Tem. Você sabe que tem, né? Muito bem, você sabe que tem. Se eu usar pressão com atmosferas, eu sou obrigado a usar volume em litros, tá? Isso é padrão. Você tá lembrado? E se eu quiser usar, ao invés de atmosferas, eu quiser usar, vou colocar aqui em cima, tá? Se eu quiser usar Pascal, que é um PA assim. Posso usar? Posso. Posso usar Pascal. Se eu usar Pascal, deixa eu apagar aqui essa equação. Você já sabe que isso aqui é a equação geral dos gases, certo? Então, se eu quiser, por acaso, usar Pascal, aqui eu vou ter que usar metro cúbico, tá? Professor, e a temperatura? Temperatura sempre em Kelvin, não vai mudar. Beleza? Então tem essas unidades. Fiquem atentos. Se a questão te der Pascal, você vai ter que ser obrigado a usar metro cúbico, tá? O mais usual, pessoal, o que mais vem nos exercícios é a atmosfera e litros. Beleza? É o mais comum. Mas se vier Pascal, você já sabe que tem que ser metro cúbico o nosso volume. Tranquilo? Tá animado? Eu tô animado. E eu tô aqui, ó, sedento para começar a fazer essas atividades. Espero que você também, hein? Voltando lá, a nossa segunda fórmula de hoje, relembrando, é a nossa querida fórmula do Clapeyron. Você lembra da equação de Clapeyron? Pressão vezes volume igual a esse N. Esse N, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre ele hoje. Relembrar, né, uma outra análise, uma outra abordagem que a gente tem. Essa abordagem é mais voltada para química, tá? Tá assistindo as aulas do Rafael? Rafael deve ter falado lá para você. Rafael é um professor sensacional de química, então provavelmente ele falou um pouquinho para vocês lá nas aulas de química. Esse N é o nosso número de moléculas, certo? Número de moléculas, número de mols. Perfeito. Lá dentro da química, né, a gente tem uma abordagem. Perdão, deixa eu colocar aqui esse N mais bonitinho. Nós temos lá uma abordagem de massa molar. Então esse N, esse número de mols, vai ser um M dividido para outro M. Eu sei que meu N parece um M, né? Mas esse aqui, ó, esse primeiro aqui, gente, é um N, tá? De número de mols. E do lado de lá, aqui a gente tem outro M, tá? Esse aqui é um M também. E esse M aqui significa massa, tá? Que massa é essa, professor? Massa da substância. Substância. Perfeito? Massa da substância. E esse M maiúsculo, professor, muda alguma coisa? Muda. Esse M maiúsculo é a nossa massa molar. Massa molar. Perfeito? Então, eu preciso que você lembre disso, porque quando a questão, vai acontecer hoje, te der a densidade, a gente fala a densidade, sei lá, 1,4, aí vai aparecer assim, ó, gramas por litro. Se a questão te der a densidade, já significa, e te pedir massa molar, já saiba que no lugar desse N da nossa fórmula da equação de Clapeyron, esse N vai se transformar em M dividido para M, tá? Então, eu vou até colocar aqui para vocês, essa nova abordagem, vai ficar assim, ó, pressão vezes volume é igual, aí vai ficar um M, que é o M de massa da substância, dividido pelo M maiúsculo, que é a nossa massa molar, vezes o R, vezes o T. Beleza? Deixa anotado aí no seu material essa nova abordagem. Quando é que eu vou utilizar, professor? Quando ele te falar sobre densidade e te pedir massa molar. Ou se ele falar, né, sobre a massa da substância, ao invés do número de mols, a gente usa essa outra abordagem aqui. Beleza? Isso aqui é uma junção, né? É como se fosse assim, a química e a física trabalhando juntas, até porque elas têm muitas coisas em comum. Beleza? Tranquilão? De boa? Na tela de novo para vocês. Dá pausa, anota isso aí bonitinho no seu material, deixa essas fórmulas aí no ponto de bala e vamos resolver. Vamos resolver a questão? Vamos resolver, que hoje eu tô feliz, hoje eu tô animado. Vamos resolver esses negócios aqui. Primeira questão tá na tela para vocês. Olha lá, gente. Tá falando assim, ó. Ixi, você tá enxergando? Pra mim travou tudo aqui, hein? Deixa eu ver aqui se eu volto pra mim. Desculpa, gente, às vezes temos problemas.
Não está passando meu slide. Ah, foi. Ixi, quase que eu encerrei aqui, gente. Maravilha, voltamos com os nossos slides na tela para vocês. Desculpa aí, gente, erros acontecem. Vamos lá na tela para vocês. Tá falando assim, hein? Vamos colocar aqui, marca texto. Uma massa fixa de gás perfeito passa pelo ciclo ABCD. Tá vendo aí o ciclo ABCD? Como desenhar? Dentro de um pistão. Pistão é um cilindro com êmbolo. Esse êmbolo, o embolo, não sei como é que você vai querer falar, é aquela tampazinha que eu desenhei pra vocês ali no slide anterior, tá? É como se fosse, ó, deixa eu desenhar aqui pra vocês. Lembra que eu coloquei aqui pra vocês um cilindrinho assim, aí eu falei que tem uma tampa que evita que o gás escape? Essa tampa chama-se êmbolo, tá? Vou botar lá na tela. Vamos colocar aqui, marca texto. A temperatura em A é 500 Kelvin. Identifique o nome das transformações gasosas, respectivamente. Então ele quer que a gente identifique qual transformação foi de A até B, B até C, C até D e D até A. Ou seja, ele quer o ciclo completo. De onde eu saí e até onde eu cheguei, né? A gente saiu do A, foi pro B, depois C, depois D, depois voltou pro A. Esse ciclo, pessoal, é um ciclo muito utilizado dentro das máquinas térmicas, tá? Vai ser uma aula super interessante, né, que eu vou gravar para vocês. As máquinas, elas sempre operam em ciclos, tá? E isso daqui dá para perceber que é um ciclo, né? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui essa questão? Tá aqui, ó. Gente, do ponto A pro ponto B, o que aconteceu? Do A pro B, professor, ó, eu tinha uma pressão que era 10, correto? E a minha pressão, ela diminuiu, não diminuiu? Quanto que foi, professor? Não sei, ela tá aqui, ó. Ela tá nesse ponto aqui, mas ela diminuiu? Bota aqui pra mim, diminuiu. Se ela diminuiu, então ela teve pressão, teve variação de pressão, então correto. Do ponto B, qual que era o meu volume, gente? Do ponto A pro ponto B, bota lá na tela. No ponto A, meu volume era 6, no ponto B foi para 10. Mudou o volume? Mudou. Gente, o que não mudou daqui para lá? O que não mudou? Muito bem. Não mudou a temperatura. Você percebeu? Até porque esse gráfico ele é de pressão por volume. Ele falou pra gente aqui que essa temperatura são 500 Kelvin. Mas do ponto A para o ponto B, eu mudei pressão e eu mudei volume. Se eu mudei pressão e volume, significa que a minha temperatura se manteve constante. Como é que é o nome dessa transformação? Quando a temperatura é constante, isotérmica. Então a minha primeira transformação aqui do ponto A para o B foi isotérmica. Vamos ver as opções? Isotérmica. Então ó, a letra C já está de fora, que é isocórica. E a primeira, isobárica, também já está de fora. A letra C e D já está de fora. Então estamos com A, B e E. Vamos olhar então a nossa segunda transformação. Do ponto B para o ponto C, gente, ó, daqui para cá. O que aconteceu? O que se manteve constante do ponto B para o C? Muito bem. O meu volume. Percebeu? Quanto que era o volume no B? 10. Quanto que era o volume no C? Continua sendo 10. Tá vendo? Volta lá na tela para ficar maior para você enxergar. Ó. Do ponto B para o ponto C, daqui para cá, era 10 e continuou 10. Se as duas continuaram 10, o volume não mudou. Como é que é o nome da transformação quando o volume não muda? Isocórica. Muito bem, então na tela para vocês. Vamos escrever isocórica. Isocórica. Então, isocórica, a gente já eliminou a letra E e eliminamos também a letra B. Então já temos nosso gabarito, que é a letra A. Mas a gente vai tentar entender aqui os outros, né? Eu quero falar um negocinho com vocês. Então vamos lá. E do ponto C para o ponto D, gente? Bom, se do A para o B, vocês perceberam que do A para o B e do C para o D parece ser a mesma curva? E ela realmente é, tá? Então, do ponto C para o ponto D, eu tive aumento de quê? Eu aumentei a minha pressão era 3,6 e foi para o 6. E o meu volume foi do 10 para o 6. Ou seja, volta aqui comigo. Se eu alterei tanto volume quanto pressão, o que se manteve constante? A temperatura. Muito bem. Então, tanto essa curva do A para o B... Deixa eu colocar de outra cor aqui para ficar mais fácil de você identificar, meus queridos. Vou colocar aqui preto. Se eu coloquei aqui do A para o B
tem essa curva descendo. E do C para o D tem essa curva subindo, elas indicam a mesma transformação, tá? Mesma transformação. Então, ambas transformações são isotérmicas. O que é isotérmica? Muito bem, temperatura constante. Perfeito, 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 perfeito. Beleza? E o B, do B para o C e do D para o A? Do B para o C, ela vai ser, cadê o nome? Isocórica, essa daqui, isocórica. E do D para o A, ela também vai ser isocórica. Ah, professor, mas as setinhas não influenciam? Não influenciam. Não influenciam, tá? Então, o nosso gabarito correto, letra A. De quê? Acertei. Muito bem, na tela para você fazer suas anotações. E vamos continuar? Vamos continuar que hoje eu tô feliz. Hoje não tem como, gente. Hoje é só exercício. Isso daqui é maravilhoso demais. Questão 2 na tela. Certa massa de gás estava contida num recipiente de 20 litros a temperatura de 27 graus Celsius. E a pressão? A minha pressão era 4 atmosferas. Perfeito, perfeito. Sabendo que essa massa foi transferida para um reservatório de 60 litros, a pressão de 4 atmosferas, podemos afirmar que o novo reservatório, aí tem lá as nossas opções. Eita, poxa, gente, que tanto de coisa, que tanto de coisa. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha caneta, vou colocar da cor preta. Então vamos lá, amores. Vocês perceberam que o meu gás aqui vai ter duas situações? Uma inicial e uma final? Percebeu, né? Percebeu. Se eu tenho, então, duas situações, qual a fórmula que eu vou utilizar? Você tá afiado, hein? P1, V1, T1, pivot, povotó. P2, V2, T2, pivot, povotó. É a fórmula que a gente vai usar aqui. Na tela, vamos substituir valores? Ah, volta aqui comigo, amores, rapidinho. E essas unidades de medida aí, tá correto? Tá correto? Então vamos lá. A minha pressão está em atmosferas. Se ela está em atmosferas, o meu volume obrigatoriamente tem que estar em litros. Perfeito? Perfeito. O que está errado aqui que eu preciso transformar, gente? A temperatura. Muito bem. Se a minha temperatura está em 27 graus Celsius, eu preciso utilizar o quê? Kelvin. Kelvin. Preciso utilizar Kelvin. Como é que a gente transforma de Celsius para Kelvin? Soma 273. Quanto que dá 27 mais 273? Fala pra mim, larga essa calculadora aí, hein? Deixa essa calculadora de lado. Embora a gente vai fazer cálculos aqui com número decimal, mas vamos lá, hein? Vamos treinar. Então lá na tela pra vocês. 273 mais 27, nós temos 300, né? Perfeito. Então esse aqui vai dar 300 Kelvin. Substituindo lá na fórmula, gente, vou colocar aqui embaixo, ó. A minha pressão 4. O meu volume, 20. A minha temperatura, 300. Igual. No meu segundo caso, o que aconteceu com a pressão? A pressão continua a mesma. A pressão continua 4. Qual que é o meu volume? Meu novo volume é 60. Tá aqui, 60. Tudo isso aqui dividido para a segunda temperatura, que é o que eu quero descobrir. E agora, gente, o que a gente faz aqui? Eu vou cortar esse zero com esse, para ficar mais fácil. Agora, a partir de agora é só continha de matemática. Quanto que é 4 vezes 2? 8. E embaixo ficou 30, igual. 4 vezes 60, 6, 2, 18, 24, 240. Muito bem, 240, T2. Continuando aqui, só multiplicar cruzado, né? Então vai ficar 8 vezes T2 e 30 vezes 240. Então, 8 vezes T2 igual a 240 vezes 30. Esse 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, a minha segunda temperatura vai ser 240 vezes 30 dividido para 8. Perfeito? Perfeito. Volta aqui comigo. Tá tudo bem até aqui? Tudo bem, né? Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Tá? Bebe um golinho de água. Bebeu? Continuemos. Esse 240 dividido para 8 dá quanto, gente? 240 dividido para 8... T2... 8, 16, 24, dá 30. Quanto que é 30 vezes 30? 30 vezes 30 dá 900 Kelvin. Tá aí, fizemos tudo de cabeça hoje, hein? Caramba, tá afiado, hein, gente? Tá afiado. Beleza, então minha nova temperatura vai ser 900 Kelvin. Vamos olhar as alternativas? Tá falando assim, letra A, a temperatura absoluta ficou reduzida? Não. Qual que era a minha temperatura inicial? Só pra gente tá aqui, ver se a gente tá falando a mesma coisa. Minha temperatura inicial era 300... Não é? Tá bem aqui do ladinho aqui. E ela foi para quanto? Ela foi para 900.
Então nada de reduzido. Tudo que tá falando reduzido aí você pode eliminar. Ó. Aqui também tá reduzido. Então, corta. Letra C. Bota lá na tela para ficar melhor para você enxergar, hein? A temperatura em Celsius triplicou o seu valor inicial. Temperatura em Celsius? Puxa, não. Se tem Celsius, nem lê. Letra E. A temperatura absoluta triplicou o seu valor inicial. Quanto que era o valor inicial? 300. 300 vezes 3, 900. Então, gabarito correto, letra E. Tá lá na tela para vocês. Letra E foi de 300 para 900. Triplicou a minha temperatura absoluta. Beleza? Tranquilo? O que você tá achando? Legal, hein? Legal demais, fácil demais. Vamos para nossa próxima questão. Questão de número 3. Tá na tela para vocês. Ixi, travou de novo, gente. Travou de novo. Questão de número 3. Vamos lá, questão de número 3. Tá querendo não, hein? Vamos lá, passa de novo. O que tá acontecendo? Não foi. Não foi. Não estamos na tela. Então, volta aqui pra mim. Deixa eu ver se passa de novo aqui, gente. Vamos lá, passa de novo. Não quis passar, hein? O slide não tá passando. Felizmente, pessoal, o slide não tá passando. Eu vou encerrar por aqui. Vou fazer um outro vídeo. Vou colocar parte 1 e parte 2, pode ser? A gente continua essa mesma aula. Beleza? Então, fiquem bem. Abraço. E tô esperando aqui na parte 2, hein? Pra gente continuar as nossas atividades. Até já!